Meu Deus, que mulher deslumbrante. Nunca sonhei que meu primeiro beijo fosse com tamanha beleza. Deus, Nancy? Você é incrível. Mas assim que estendi a mão para abraçar Nancy, a imagem se foi. Droga. Eu com raiva tirei meu óculos de realidade virtual. Mamãe, o que é que você fez? Mamãe estava lá com um cabo que ela havia desconectado. O que isso deveria significar? Um tom gelado, mamãe me disse para ir jantar. Cerrei meus punhos, escondendo meu aborrecimento e comecei a descer as escadas para a cozinha. Mesmo que eu estivesse com raiva, eu não queria demonstrar. Já era difícil para ela. Quando eu tinha 6 anos, meu pai nos deixou e nosso mundo se transformou em um inferno. Mamãe não conseguia nem encontrar forças para cozinhar. Uma vez, quando eu trouxe o jantar para mamãe, percebi que ela não estava respirando. Eu estava com tanto medo e corri para ela, mas tropecei em uma garrafa vazia. Havia uma dúzia delas ali. Acontece que ela estava bêbada. Deus do céu, foi tão assustador. Fiquei lá a noite toda, mas quando ela acordou, sussurrou que não queria viver. Tudo dentro de mim desabou. Em meio às minhas lágrimas, prometi que nunca a deixaria sozinha. Ela sorriu tristemente e disse que meu pai havia dito a mesma coisa, e a atraiu. Eu senti o fogo do ódio queimando dentro de mim. Eu nunca seria como ele. Quando eu encontrasse minha alma gêmea, eu amaria infinitamente. Para estar sempre perto da minha mãe, mudei de escola para estudar em casa. Só que mamãe não se sentiu melhor. Mas um dia tudo mudou. Um dia, durante o jantar, a mãe disse confusa que tinha planos para a noite. Eu fiquei desconfiado. Eu tô indo para um encontro, disse ela de repente. Que? Isso era ótimo. O principal era que esse homem era digno dela. De repente, mamãe disse que tinha outra notícia. Ela me entregou um pacote embrulhado para presente, mas o que foi? Eu rapidamente desempacotei e vamos lá. Kit de realidade virtual. Uou, eu sonhava com isso. Mas não tínhamos dinheiro para comprá-lo. Eu olhei para minha mãe desconfiado. Hesitante, ela disse que era do meu pai. Eu congelei. Ele tinha partido há 15 anos. Por que ele apareceu de repente? O rosto de mamãe corou e ela disse rapidamente. Ainda sem saber o que fazer, instalei o console e aqui estava a janela de download. Uau, havia um jogo instalado aqui. Vida real. Cliquei em certo e coloquei meu óculos. E imediatamente mergulhei em um novo mundo. Eu criei meu personagem e ele, óbvio, era mais alto do que eu e mais robusto. Também com barba. Sim, na vida real eu só poderia sonhar com tua aparência. Fui explorar a cidade. Enquanto olhava em volta, um cara veio até mim. Eu me encolhi por dentro. Eu estava acostumado a essas reuniões na vida comum que terminavam bem mal. Mas o cara sorriu pra mim e disse que parecia que eu era novo. Ele se ofereceu pra mostrar a cidade. Tentador, mas tinha outros objetivos. Agradeci ao cara e disse a ele que não estava aqui pra sair. Eu queria aprender como construir relacionamento com meninas. Afinal, esse jogo foi minha chance de aprender como me comportar com o sexo oposto. E quando aprender, poderia construir um relacionamento sério com a minha vida. Desliguei o console e ouvi o clique da fechadura. Mamãe voltou tão tarde. Ela pareceu satisfeita. Eu imediatamente corri para contar a ela sobre o jogo e minha mãe disse que eu deveria ligar para o meu pai. De jeito nenhum. Na manhã seguinte, peguei imediatamente o console. Eu não podia esperar para mergulhar de volta naquele mundo perfeito. Eu esperava que dessa vez eu pudesse encontrar uma garota lá. Eu comecei o jogo, tive um bom pressentimento sobre isso. Eu me encontrei em uma rua conhecida da cidade e de repente a vi. Ela estava andando de skate e parecia que era ela. Não havia um segundo a perder. Eu corri para alcançá-la. Ela, bela estranha. Ela diminuiu a velocidade, se virou e perguntou abruptamente por que eu a estava seguindo. Eu fiquei confuso. Normalmente eu teria murmurado algo interlegível, mas que inferno, poderia ser o que eu quisesse aqui. Então, deixei escapar que me apaixonei à primeira vista. Meu coração batia forte no meu peito. Ela me diria onde descer, mas a garota sorriu e disse que eu era uma gracinha. Então ela se apresentou como Nancy. Eu não podia acreditar, ela me rejeitou. Nancy me chamou para uma caminhada. No caminho, começamos a conversar. Ela perguntou muito sobre minha infância, sobre meus pais. Mas quando contei a ela sobre meu pai, ela perguntou intrigada se era mesmo verdade que ele não tinha aparecido todo esse tempo. Isso não poderia estar acontecendo. Poderia, Nancy. Você simplesmente não sabe o que é saber que seu pai não se importa com você. De repente, Nancy parou abruptamente e disse que parecia ter alguns problemas com a internet dela. Seu personagem desapareceu no ar. Passei o dia seguinte jogando novamente, mas Nancy não apareceu. E quando pensei que nunca mais haveria, ela me chamou. Andamos de skate juntos por horas. Ela era tão incrível, mas nossos gostos nem sempre combinavam. Os delas eram tanto antiquados. Mas ela estava constantemente pedindo desculpas, repetindo que não tinha amigos da idade dela e tudo mais. Foi difícil acreditar. Nancy, você tinha que ser a garota mais legal da sua escola. Todos os dias se passavam com apenas um pensamento: quero entrar no jogo de novo. Tive vergonha de admitir, mas não estava nem mesmo interessado em como a mãe estava. Embora julgar pela aparência feliz dela, tudo estava ótimo com o novo namorado. À noite, quando a mãe estávamos jantando, seu telefone tocou. A mãe pegou o telefone e de repente ficou pálida. O que aconteceu? Em lágrimas.
Minha mãe disse que meu pai havia sofrido um acidente. O que estava acontecendo? A mãe começou a fazer as malas rapidamente. Eu não entendia por que ela estava tão preocupada. Papai nunca teria ido ajudar ela. Mas a mãe disse rapidamente que eu estava sendo injusto e, como filho de verdade, eu também deveria ir com ela. De jeito nenhum. Eu estava tão bravo. Mas quando recuperei um pouco o fôlego, senti que no fundo, eu realmente estava preocupado com meu pai. Talvez eu não devesse ter reagido tão duramente às palavras da minha mãe. Eu não sabia o que fazer, então decidi entrar no jogo. Nancy me entendeu tão bem. Ela definitivamente me daria um bom conselho. Eu rapidamente coloquei meus óculos e liguei o console, mas Nancy estava longe de ser encontrada. Enviei ela um pedido de adesão, mas ela não respondeu. O pânico se apoderou de mim. De repente me senti tão sozinho. Minha mãe estava toda entregue ao novo namorado e a garota que eu amava nem mesmo me respondeu. Tirei meus óculos, porque eu ainda pensei que ela sentiria algo por mim. Foi só um jogo. E quem sabe como ela era na vida real? Eu joguei meus óculos no chão com raiva. Pelos próximos dias eu continuei no jogo enquanto procurava Nancy em toda a cidade virtual. Então ela ficou desinteressada por mim e nunca mais nos veríamos. Mas logo quando eu estava andando de bicicleta, recebi uma notificação no meu telefone. Nancy. Ela me chamou pro jogo. Foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Corri imediatamente para casa, coloquei meus óculos e imediatamente vi ela. Ela me pediu para não perguntar nada para ela. E tudo bem. Bom, então vamos dar uma volta? Nancy acenou com a cabeça e colocou a bicicleta no jogo e o seu skate. Nancy ficou confusa, mas disse que decidiu tentar algo novo. Foi meio estranho. E durante a caminhada eu estava convencido de que Nancy não era como a minha Nancy. Conversamos sobre filmes e jogos o tempo todo e ela não era tão antiquada quanto eu pensava. Eu senti como se estivesse na mesma vibe que ela, sabe? E no momento em que quase nos beijamos, a mamãe entrou na sala e desligou o console. Eu tava com muita raiva, mas a mamãe parecia preocupada. Deus, havia algo de errado com meu pai? Minha mãe respondeu que ele estava tendo alta do hospital hoje, o que significa que deveríamos visitá-lo. Disse ela de repente. Deveríamos? Mamãe me abraçou. Nem todos somos eternos e não há nada pior do que perceber que você não teve tempo de perdoar alguém que é muito querido pra você. Essas palavras me fisgaram. Decidi ir ver meu pai pra sua nova família. Eu cheguei na casa dele e o vi. Então é por isso que eu tinha olhos azuis e queixo quadrado. A nova esposa do meu pai pôs à mesa. Ela foi tão legal comigo que o papai parecia genuinamente interessado em tudo. Ele era um monstro da minha imaginação. Mas o homem que vi diante de mim agora era um homem realmente bem-humorado. Então, uma garota apareceu do nada na cozinha. Era a filha adotiva deles, a Shai. Surpreendentemente, ela havia aliviado a situação. Foi tão fácil como se eu conhecesse ela há 1000 anos. Depois do jantar, ela se ofereceu para me mostrar a casa. Fomos pro quarto dela, então eu vi o mesmo console que o meu. Uau! Acontece que ela também jogava Real Life. Uau! Eu vejo você no jogo hoje à noite, disse. Voltei pra casa animada, mas podia esperar pra brincar com Shai e não queria contar a Nancy sobre ela. Caso ela ficasse ofendida. Coloquei meu óculos e comecei a jogar. O tempo passou, mas ela não apareceu. Talvez ela tivesse problemas com a internet. De repente percebi alguma silhueta. Finalmente, mas era Nancy. Ela se aproximou e disse... Bem, oi? Como você chegou em casa? Shai, então era você? Uma incrível coincidência. Mas Shai parecia muito confusa. Ela disse que realmente não parecia uma coincidência. Porque quando ela ligou o console, um personagem já havia sido criado lá. E ela simplesmente entrou por curiosidade. Então ela me conheceu. Ela disse que ficou surpresa quando a chamei de Nancy. Mas decidiu continuar fingindo que realmente nos conhecíamos. Pera, então Shai só tava no jogo há uma semana? E quem jogou pela Nancy todo esse tempo? Shai ficou dizendo que não tinha convidados. De repente ela gritou e desconectou de forma bem rápida. Onde ela estava indo? Uma hora depois houve uma batida na nossa porta, talvez fosse o nosso novo namorado da minha mãe. Corri escada abaixo, ansioso pra conhecê-lo, mas Shai estava parada na porta com meu pai. Eu não entendi nada. Aqui, conheça a verdadeira Nancy, disse Shai com uma risadinha. O que estava acontecendo? Isso foi uma piada? Mas meu pai disse que fez o possível para entrar em contato comigo, mas nunca teve a chance. O que ele quis dizer? Ele poderia simplesmente ter vindo? De repente, ele disse que queria me ver, mas a minha mãe o proibiu. Acrescentou que sempre entregava presentes com bilhetes, na esperança de que entrasse em contato com ele. Pai, do que você está falando? Então eu percebi minha mãe. Ela ouviu tudo. Mamãe olhou para baixo e disse que estava com muita vergonha e não entendi nada. Então era verdade? Mamãe acenou com a cabeça. Ela respondeu que por muito tempo seu ressentimento com meu pai foi tão grande que ela não queria nada. E deu todos os meus presentes pro orfanato. Mas seu novo namorado a convenceu de que ela deveria estabelecer uma conexão entre seu filho e o pai. E quem é o seu novo namorado? O professor do orfanato, disse a minha mãe com um sorriso. Ela o conheceu quando estava entregando os presentes do papai. Mas agora ela percebeu o quão importante era esse relacionamento. Para mim e pro meu pai. Ela tinha vergonha de deixar seu orgulho obscurecer a voz em seu coração. Eu me joguei nos braços do meu pai.
Mamãe e Shai também nos abraçaram. Então, a vida real, embora mais complexa e confusa, é muito mais interessante do que qualquer jogo. Se gostou do vídeo, inscreva-se e curta, apoie o canal. Obrigado. Austin, existem regras de verdade aqui. Onde você põe seus pés? Então, de repente, eu senti arrepios por todo o meu corpo. Nosso twister se iluminou intensamente com uma luz verde, cada círculo piscando em seu próprio ritmo. Que diabos está acontecendo aqui? Estou ficando louca? Eu sempre me dei bem com os meus colegas, mas quando eu vi o menino novo, Austin, eu simplesmente perdi a cabeça. De algum jeito ele era extraordinário. Eu literalmente não conseguia tirar meus olhos dele. E claro, quando algumas semanas mais tarde ele me convidou para sair, eu concordei sem nem pensar. Eu estava sonhando com isso desde o primeiro dia que ele foi transferido para a nossa turma. Logo, descobri que Austin gostava de jogos diferentes. Blood Rage, King of Tokyo e Uno eram um mundo dele. Pra ser honesta, antes do Austin, eu não me interessava por essas coisas. Mas aos poucos comecei a gostar. Eu nem imaginava que isso podia ser tão divertido. Um dia, Austin chegou até mim com um sorriso misterioso. Eu achei a loja perfeita. Vamos lá rápido. Uns 15 minutos depois, nós já estávamos na entrada. Eu mal conseguia recuperar o fôlego. Uma loja enorme, especializada em jogos completamente diferentes. Olha só, eu nem sabia que existiam essas coisas na nossa cidade. Mas quando eu olhei de perto, percebi que tinha algo errado com aquela loja. Rachaduras recentes em algumas partes e estava completamente escura. Estranho. Eu olhei para Austin questionando, mas ele só fez um gesto para que eu entrasse. A atmosfera da loja era realmente sombria. Haviam pilhas de caixas fechadas em todos os lugares e alguns fragmentos espalhados pelo chão. Nós saímos em seguida sem entender nada. O dono literalmente nos empurrou para fora. Ele também olhava para Austin de um jeito bizarro. Um olhar raivoso. Sei lá, foi estranho. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar em voltar na loja e perguntar ao dono sobre aquilo melhor. Então eu me arrumei e fui sozinha mesmo. Poucas coisas mudaram por dentro, exceto que, visivelmente, haviam menos caixas. Durante nossa rápida conversa, o dono estava constantemente distraído no celular, com chamadas e alguma coisa do serviço. Mas ainda assim me contou que recentemente um acidente de carro tinha acontecido com a loja. Alguém entrou com um Jeep preto lá dentro. Por isso estava tudo uma bagunça. Lamentei por ele, mas o dono respondeu que alguns jogos ainda estavam intactos, só que haviam sido levados para outra loja. Austin vai ficar tão empolgado. Peguei o endereço e imediatamente corri para a segunda loja. Eu estava ansiosa para escolher o jogo de tabuleiro mais legal para Austin. Mas quando eu entrei, meu desapontamento foi demais. Quase todos os jogos já haviam sido comprados. Depois de vagar entre as prateleiras meio vazias, nas quais só estavam exibidos jogos para pré-escolares, perguntei ao vendedor se havia restado alguma coisa. Ele olhou pensativo para a tela e disse: "Há um twister no armazém." Sem pensar duas vezes, deixei escapar. Eu fico com ele. Claro, não era a melhor opção, mas pelo menos algo para mim e para o Austin. Logo eu estava caminhando pela rua com uma caixa nas mãos e docemente imaginei o quanto Austin ficaria surpreso. Mas depois de alguns minutos percebi que algo estava me deixando confusa. Lentamente eu virei minha cabeça e notei que 2 homens de preto me encaravam do outro lado da rua. Assustada, eu apressei meu passo, mas quando eu me virei de novo, eles haviam sumido. Estranho, talvez eu tenha imaginado isso. À noite, Austin me encontrou como de costume. "Eu tenho algo para você", disse deixando escapar, e imediatamente peguei a caixa. Assim que Austin viu o pacote, seu rosto se abriu em um sorriso. Então ele gostou. Nós imediatamente começamos a jogar. De primeira, tudo correu bem, mas depois... acho que cansei de jogar isso. Austin, existem regras de verdade nisso. Onde você coloca os pés? Você está trapaceando no twister? Não tive tempo de terminar, pois alguma coisa maléfica começou a surgir dentro de mim também. Minha mão estava insistentemente tentando alcançar o círculo azul, embora eu acabasse de pegar um vermelho. Peraí, que isso? Tô louca? Eu olhei para Austin, confusa, e aparentemente ele também não estava entendendo nada.
Mas então, algo aconteceu e fez um nó subir na minha garganta. O Twister se iluminou intensamente com uma luz verde, cada círculo piscando em seu próprio ritmo. Austin, por outro lado, assistia tudo com expectativa enquanto o tapete do Twister se transformava em algo incompreensível, com um monte de botões e lâmpadas. Fiquei sem palavras com o choque. Mas por que Austin assistia a situação de um jeito tão calmo? Eu estava com medo de me mover e esperando por alguma explicação. Não tenha medo, por favor. Eu preciso confessar algo para você. Austin olhou para mim culpado. Um calafrio desagradável percorreu a minha espinha. Vamos lá, então. Mas antes que Austin pudesse abrir a boca, de repente houve um barulho estranho, um zumbido na rua. A janela foi tomada por uma luz multicolorida. Eu olhei para fora e vi uma nave voadora de verdade, muito perto da minha casa. Meu Deus, é como nos filmes! Foi tudo o que eu disse. Corra! Austin gritou, de repente. Já me parecia que eu estava em algum filme estranho de fantasia. Mas o que estava prestes a acontecer não entrava na minha cabeça. Austin me puxou para a saída da casa e, como eu estava tão impressionado com aquilo tudo, nem tive forças de resistir. No caminho, ele me contou que ele era um alien. Primeiro, eu achei que ele estava brincando comigo. Mas Austin falava em um tom muito sério sobre como ele viajou pelo espaço na nave dele e, acidentalmente, entrou em uma chuva de meteoros, bateu e caiu naquela loja de jogos. Só fazia um mês que ele tinha sido transferido para a nossa turma. Eu ouvi tudo com a respiração presa, sem conseguir acreditar. Nós já estávamos correndo para o quintal pela porta dos fundos e Austin continuou falando. Ele disse que depois da batida ele estava praticamente morto, a nave em estado irrecuperável, e tudo que ele pôde fazer foi disfarçar a nave com uma loja e transformar todo o equipamento importante em caixas de jogos. Apesar de tudo isso, havia um aparelho de comunicação em caso de emergência para pedir ajuda, mas perdendo a consciência, Austin não conseguia lembrar qual era o disfarce dele. O parceiro que ajudou ele morreu, e Austin mal se lembrava de quem ele era, então a busca se arrastou. Dizer que eu fiquei em choque é não dizer nada. Seu namorado normalmente te diz que é um alienígena? Estremeci com o ar frio da noite e olhei do Austin para a nave. Mas, de repente, Austin me parou e disse para eu esperar na esquina de casa. Droga! Ele deixou escapar. Segui seu olhar e vi perto da espaçonave aqueles homens que estavam me encarando quando eu comprei o Twister. São os federais, eles não me deixam viajar de volta, disse Austin. Precisamos agir rápido. Ele olhou nos meus olhos e disse: Sinto muito não ter te contado antes, eu estava com muito medo. Medo de que você, assim como os outros terráqueos, não me aceitasse. Mas assim que eu vi você, eu imediatamente senti algo. Infelizmente, apenas 2 pessoas podem se comunicar com representantes da minha raça extraterrestre. E meu parceiro morreu. Mas nossos sentimentos me ajudaram a chamar por ajuda. Se não fosse você e essa história do Twister, eu nunca mais conseguiria voltar para minha casa. Obrigada. Samantha, venha comigo. Austin apertou minha mão com mais força. Nós viajaremos pelas galáxias, exploraremos mundos e até mesmo te darei uma estrela. Eu não conseguia entender nada. Austin realmente estava sendo sincero, mas eu olhei em volta para minha casa, lembrei dos meus amigos, pais, escola. Um nó subiu na minha garganta, porque eu realmente queria seguir com ele. Samantha, se apresse! Ele me encorajou. Os federais já ouviram um barulho estranho na esquina de casa e começaram a se aproximar de nós. O suor frio apareceu na minha testa. Me desculpe, não posso. Não posso deixar tudo para trás e sair por aí. Foi tudo que consegui botar para fora. Minha família, amigos, minha vida inteira está aqui. Eu te amo muito, mas amo eles também. Austin apenas me olhou, entendendo, e abaixando-se me beijou e sussurrando em meu ouvido disse: Adeus. Espero ver você de novo outra vez. Depois disso, ele habilmente pulou na escada de fuga, mas imediatamente os federais o notaram e sacaram suas armas. Não! Eu fechei os olhos com força. Com a mesma agilidade, Austin saltou para o teto da nave, acenou rapidamente para mim e, depois de alguns segundos, a espaçonave já havia desaparecido em algum lugar no ar. Enquanto os federais olhavam fixamente para o céu noturno, rapidamente voltei para casa. O tremor de medo e calafrio não me deixavam de jeito nenhum. Ele realmente foi embora?
Sentei-me no chão e não pude conter as lágrimas que transbordavam nos meus olhos. Tudo tinha sido um sonho mágico. Os dias se passaram. Um dia, voltei da escola e vi a caixa do Twister na cama. Você gostou desse vídeo? Então se inscreve e deixe um curtir. Apoie o nosso canal. Obrigada! Eu acordei em um quarto estranho. Todo ao redor estava banhado por uma luz neon rosa escura. Seringas usadas estavam espalhadas pelo chão. Que diabos está acontecendo aqui? Eu estava prestes a me levantar, mas recuperei o fôlego. A silhueta sinistra da minha vizinha maluca estava se aproximando de mim na escuridão. Fechei os olhos e me preparei para o pior. Meu nome é Ronnie e eu sou apenas um adolescente normal. Parece não haver nada de interessante na minha vida. Faculdade, estudar em casa, jogar videogame à noite, é tudo que eu sei fazer. Provavelmente minha vida seria completamente monótona se Emma não fosse uma garota de um grupo paralelo da minha faculdade. Às vezes temos aulas juntos. E nas aulas eu só penso em como conhecê-la. Mas até agora eu nunca ousei me aproximar dela. Sei que parece muito estúpido por fora, mas ainda não tenho coragem. Além disso, na faculdade, Emma raramente aparece, e se isso acontece, depois das aulas, ela rapidamente desaparece de novo. Uma vez depois da faculdade, voltei pra casa e novamente me censurei por não ter abordado Emma. Mas perto da minha casa eu vi uma nova vizinha. Ela tinha cerca de 30 anos e parecia muito estranha. Algumas coisas gastas, olheiras enormes sobre os olhos. Eu fiquei tenso, mas decidi oferecer ajuda de qualquer maneira com as grandes sacolas que ela carregava. Mas a nova vizinha se recusou de forma bastante rude. Uma situação muito estranha e embaraçosa. À noite, como de costume, sentei-me para jogar videogame em meu quarto. Mas então notei algo em comum. A janela da minha nova vizinha foi inundada por uma luz rosa escura. De repente, a própria vizinha veio até a janela. Viu como eu estava olhando e fechou abruptamente todas as cortinas. Ai, muito idiota. Pelo resto da noite, não consegui parar minha curiosidade. Quem é essa nova vizinha e o que ela estava fazendo lá? Na manhã seguinte, eu estava me preparando para ir para a faculdade, quando de repente vi algo totalmente doido de novo. Um carteiro veio para entregar algo à vizinha. Ele estava descarregando várias caixas de abacaxi fresco. Que? Por que ela precisava de tantos abacaxis? A situação tá ficando mais estranha. Eu queria muito ver mais, mas droga, já estava atrasado para a faculdade. Decidi que hoje, depois da última aula, eu finalmente falaria com a Emma. Era hoje ou nunca. Fui para a sala dela, mas lá todos os caras estavam discutindo ativamente alguma nova substância. O que é isso? O cara me disse que na cidade alguém começou a distribuir uma nova droga psicodélica. Mas ninguém conseguiu encontrar a boca. Isso é uma novidade? Mas onde é que tá Emma? Acontece que ela saiu de novo imediatamente após a aula. Eu novamente não a encontrei. Merda. Eu até tô com um pouco de dor de cabeça. Depois da faculdade decidi ir à farmácia comprar um remédio pra minha dor de cabeça. Mas assim que cheguei lá, quase perdi a fala. Vi minha vizinha doida de novo. Ela comprou um monte de seringas e muitas bandagens elásticas. Eu a cumprimentei timidamente, mas ela, sem dizer nada em resposta, apenas se virou e saiu. Seu olhar ameaçador literalmente me contraiu. Agora eu tinha ainda mais perguntas. Chegando em casa, não consegui acalmar minha ansiedade e já estava esperando o anoitecer para seguir minha vizinha. Não saí da janela, esperando para ver algo. Claramente havia algo errado com ela. Então o que é isso? O carteiro veio até ela novamente. E novamente um monte de algumas caixas. Observei com atenção, o carteiro trouxe uma montanha inteira de artigos de couro. Senhor, o que está acontecendo aqui? O carteiro agia como se conhecesse ela há muito tempo. A vizinha enfiou a mão no bolso e tirou um maço de dinheiro. Uau, tanto dinheiro. Mas quanto? Ela se veste que nem uma mendiga? Então ela rapidamente enfiou todas as coisas para sua casa. Exatamente às 8 da noite, ela acende novamente essas lâmpadas, veio até a janela e nos encontramos novamente. Mas dessa vez seu olhar penetrante me fez estremecer. Me senti inquieto, e como se nada tivesse acontecido, ela fechou as janelas novamente. Então que diabo é isso? Algo claramente errado acontecendo lá. Exatamente, Stash. Coisas novas. Eu estava definitivamente envolvida nisso. Eu adivinhei meu palpite, porque eles começaram a falar coisas sobre a substância na cidade logo depois que essa mulher estranha veio até nós. Mas agora eu precisava de uma prova. Eu mesmo vou encontrar. Sim, eu mesmo consigo. Nada disso vai ser multicomplicado. No dia seguinte, decidi subir as escadas de incêndio da casa de um vizinho para obter algumas provas. Tive que esperar 8 horas, estava com frio e com medo. Já comecei a duvidar da minha decisão. E a certa altura quase desmaiei. Então Ronnie, acalme-se. Eu realmente queria ir embora, mas por algum motivo eu devia esperar. O relógio bateu 8 horas. O vizinho fechou as janelas como sempre, as lâmpadas acesas. Tentei espiar cuidadosamente pela abertura entre as cortinas. E eu vi algo estranho.
Por um segundo minha respiração parou. A vizinha com roupa estranha ligou as câmeras e começou a fazer algo horrível. Ela comeu as comidas das seringas, se envolveu em toneladas de bandagem elástica. Não. Bem, ela tá definitivamente chapada. Ninguém em perfeito juízo faria isso. Isso significa que é ela que distribui a nova substância, a nova droga. E até mesmo a usa. Que horror. Filmei cuidadosamente o vídeo dessa loucura. Estava pensando em descer e chamar a polícia, mas então a velha escada de incêndio enferrujada rangeu violentamente. Eu congelei, mas a vizinha percebeu imediatamente que alguém estava ali esperando ela. E imediatamente correu para a janela. Recuei com medo, mas de repente escorreguei e caí. Olhos escurecidos, eu caí em um penhasco, uma espécie de abismo. Acordei em algum quarto com lâmpada de LED rosa. Minha cabeça doía terrivelmente. Onde estou? Seringas, ataduras, abacaxis, o que está acontecendo? Uma mulher maluca estava se aproximando de mim. Me armei com a primeira coisa que me veio à mão. Acabou por ser um abacaxi. E comecei a gritar, não se aproxima de mim. Mas a vizinha apenas sorriu e depois riu completamente, e eu fiquei completamente perdido. Ela veio até mim, pegou delicadamente o abacaxi e começou a contar tudo. Descobri que ela não era traficante de jeito nenhum, mas tinha que trabalhar como modelo na webcam. Os clientes que enviavam tarefas estranhas todos os dias, comer 1 quilo de abacaxi de cada vez, por exemplo, ou se enrolar em bandagens como uma múmia, e ela tem que fazer tudo isso diante das câmeras. Ela própria estava terrivelmente cansada de tudo isso, mas não podia fazer de outra forma. Ela precisava urgentemente de dinheiro para o tratamento da sua irmã. A irmã dela tem que submeter a imunoterapia e vários outros procedimentos a cada 2 semanas. Isso é uma fortuna. Eu queria afundar no chão de vergonha. Embora a vizinha esteja fazendo algo estranho, mas isso é por uma boa causa. E eu queria denunciá-la à polícia como se ela fosse um traficante perigoso. Nunca me senti tão envergonhado na minha vida. Aliás, aqui está ela disse. Com essa frase a vizinha foi até a mesinha da cabeceira e pegou uma foto da irmã doente. Meu queixo caiu. Esqueci todas as palavras do mundo. Sim, essa é a Emma, a mesma menina do outro grupo, de quem não me atrevo a aproximar, de quem gosto muito. Droga. Agora eu entendo por que ela falta tanto na faculdade. E com tanta frequência, ela simplesmente vai para esse tratamento caro. Afastando-me de tal choque, reuni meus pensamentos e disse à minha vizinha que ela não teria mais que cumprir os caprichos de vários pervertidos na internet a fim de economizar para uma operação. Meu pai trabalha em uma das maiores clínicas da cidade, e se eu perguntar, ele vai ajudar a conseguir a cota, o tratamento governamental para Emma, com tudo que tiver direito, um curso completo, reabilitação e tudo mais. Por tudo isso, você não pode mais se preocupar. A princípio a vizinha não pareceu acreditar no que estava ouvindo, mas então de alegria ela correu para me abraçar e não parou de me agradecer. Eu disse que você não devia me agradecer, porque gosto muito da Emma e tenho culpa pelo que eu fiz com a minha vizinha. Claro, não é assim que eu imaginava conhecer a Emma, mas a vida pode ser imprevisível. Depois de algumas semanas de terapia, Emma já se sentia muito melhor. Eu a conheci quando fui visitá-la com sua irmã. Emma olhou para nós e perguntou, surpresa, como nos conhecíamos. Eu pisquei para sua irmã com risada e disse, acabamos por trabalhar juntos em um projeto. Agora eu me sentia um adolescente comum, mas não como um adolescente comum, mas um verdadeiro herói. Consegui ajudar aquela com quem antes nem ousava falar. Acontece que até os adolescentes mais comuns podem fazer algo importante. Juntei coragem e finalmente convidei Emma para um encontro. Se você gostou do vídeo, se inscreva e não esqueça de curtir. Apoie o canal, obrigado.